Eu quero começar então o tema dessa noite, de volta às origens, lendo com vocês 2 textos bíblicos. Abra então a sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Você conhece bem esse texto, na verdade, ele descreve a nossa grande esperança, né? Como adventistas do 7º dia. E João, o profeta de Pátimos, ele diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, a casa de Deus, com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Eu gosto de pensar nisso porque atualmente, e já há alguns milênios, este planeta ele vem sendo humilhado pelo pecado. A Terra é uma mancha no universo. Como dizem aqui, é um cancro que tem que ser extirpado. Deveria ser, mas Deus, por sua misericórdia, Ele oferece cura àqueles que desejam. E aqui está a promessa de que um dia, aquilo que para nós é uma humilhação, viver no mundo de pecado, será motivo de louvor, porque Deus estabelecerá aqui o seu trono. E onde Deus está, ali está o céu. Portanto, a terra passará a ser a morada de Deus. E nós, moradores da capital do universo. Não é bom saber disso? Um dia a nossa miséria será convertida em louvor, em honra. E poderemos ser embaixadores de Deus por todo o universo, contando da nossa experiência. Claro que não teremos a inteligência, né, o conhecimento acumulado de outros mundos, com pessoas ali que já têm milênios de conhecimento e avanço, né? Mas nós teremos uma experiência que eles não têm, uma experiência singular. Cantaremos o cântico de Moisés e do Cordeiro e poderemos testemunhar para sempre dessa experiência. O outro texto, Isaías 65, e eu coloquei na tela ali uma janela, porque para mim esses textos são como que janelas abertas para o futuro. Deus mostrando para nós o que nos aguarda. Isaías 65, 17, 18, depois do verso 25. Outro texto que nos enche de esperança, uma janela que Deus abre para nos mostrar o que nos aguarda. E para nos motivar também nessa caminhada difícil, né, que é a vida aqui na terra, enquanto aguardamos isso. Ele diz assim: eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Verso 18: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Agora avance ao verso 25, que diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Logo, logo, o que foi, voltará a ser. Eu gosto dessa cena. Inclusive, quando eu estive numa das minhas viagens por aí, eu vi exatamente uma estátua que representa isso aí, um leão e um cordeirinho junto com ele. E eu não pensei 2 vezes, comprei, levei para casa, está lá no nosso piano, em cima do piano. Toda vez que eu olho para essa representação, eu me lembro de 2 coisas. Primeiro, assim Deus criou o mundo, e um dia voltará a ser assim. Ela me fala do passado e do futuro. E esse meio aqui do sanduíche, né, é um mal que será logo eliminado e ficará para sempre lá no passado, esquecido. Apenas Cristo terá as marcas, né, de tudo que passou em suas mãos, como lembrança do que Ele fez por nós. Mas em nós, nem lágrimas de tristeza mais haverá, porque Ele enxugará nossas lágrimas. Bem, Wernher von Braun,
o inventor dos foguetes que levaram os homens à Lua, ele tem uma frase muito interessante que expressa aquilo que nós devemos pensar. Pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Nós não pertencemos ao lugar onde estamos nesse momento. Temos que pensar assim, nós somos peregrinos. É interessante, né? Lá no Brasil, minha esposa e eu, como já dissemos aqui algumas vezes, nascemos no sul do país e nos mudamos para o interior de São Paulo, mais na região sudeste. E aí o nosso sotaque acaba mudando um pouco também, né? Nós temos sotaque sulista, que é um pouco diferente. Vamos a São Paulo, estamos lá há um bom tempo. E quando estamos em São Paulo, alguns perguntam, vocês são catarinenses, são lá do sul? Quando vamos ao sul, vocês viraram paulistas? Está diferente o sotaque. Eu acho que quando chegarmos em casa agora, vão dizer, vocês são portugueses? Porque a gente convive, e é um fenômeno interessante, porque quando chegamos à noite lá onde estamos hospedados, eu começo a ouvir vozes na minha mente em português de Portugal. Não é interessante isso? E não sei se depois que eu prego aqui, vocês também passam a ouvir vozes brasileiras. E eu gosto disso, eu gosto de não ser catarinense, eu gosto de não ser paulista, eu gosto de não ser nada, eu gosto de ser cidadão do céu. Porque nós pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Nós somos cidadãos do céu. Não pertencemos a este mundo miserável, esse mundo triste, esse mundo de injustiças, não é? Que nós sejamos logo realmente um só povo, né? Falando a língua dos anjos para sempre. Tomara que seja português, né? Bem, 2 cientistas, lembram? Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que alguns podem até... Bom, um você já viu o nome, né? Mas de manhã eu falei sobre 2 cientistas que ajudaram a moldar a minha visão da ciência, me motivaram a gostar de ciência. Quais foram mesmo? Bom, um já apareceu, né? Carl Sagan. E o outro? Stephen Hawking, né? Mas tem um aspecto da vida desses 2 homens que me deixa assim um pouco melancólico, um pouco triste. Porque ambos tinham uma esperança que nunca se concretizou. Morreram sem vê-la. Sagan, ele faleceu em 96, vitimado por cancro, e ele passou boa parte de sua vida alimentando a esperança de que um dia a raça humana faria contato com alienígenas. Quem sabe uma raça superior que pudesse vir aqui e nos salvar de nós mesmos, nos livrar de nossos problemas, compartilhar tecnologia talvez, ou alguma coisa assim. Ele até escreveu um livro que virou filme, até um livro interessante, chamado Contato. E nesse livro ele fala sobre esse contato, né? Quando os seres humanos, o grupo SETI, que é um grupo que pesquisa sinais de inteligência extraterrestre, com radiotelescópios, eles captam finalmente uma mensagem. E aí, com isso, eles aceitam que de fato há alguém inteligente lá fora. Eu até acho um paradoxo, porque o que aconteceu ali foi uma sequência de números primos de 1 a 101. Para eles isso é uma evidência, para Sagan isso seria uma evidência incontestável de que alguém inteligente enviou a mensagem, porque números primos não acontecem por acaso, tem que ser organizados. Só que o mesmo Sagan não aceitava, por exemplo, que uma célula que contém 1,5 gigabyte de informação pudesse ser obra de um criador. Para ele era fruto do acaso, porque era um evolucionista. Não é estranho? Mas bem, já tratamos esse assunto ao longo da semana. O que eu quero destacar aqui é o fato de que ele morreu sem ter a sua esperança realizada. Um ateu que demonstrava com isso um anseio por algo maior, você percebe? Todo ser humano tem esse senso de transcendência. Não se contenta com aqui e agora apenas. O outro, Stephen Hawking, que faleceu neste ano, em março. Esses 2 livros aqui são muito interessantes, né? Um eu citei de manhã, A Minha Breve História, que é uma autobiografia, e o outro, A Teoria de Tudo, que é uma Jenny Hawking, a primeira esposa dele, quem conta a história. Virou filme também, né? Não sei se aqui traduziram com o mesmo título, Teoria de Tudo. Muito interessante a gente analisar a vida dele, a biografia dele, mas é outra pessoa que gastou seus últimos dias financiando um projeto de busca por extraterrestres. Isso me revela alguma coisa também, né? No ensino médio, eu cursei Química. Eu tive um professor de Física que de vez em quando nos assustava durante a aula. Ele era ateu. E de vez em quando ele parava em frente ao quadro e dava um soco, bam, no quadro. E virava para a gente assim, com raiva, e dizia: para que estudar tanto?
Para que a gente se mata tanto, trabalhando, nos esforçando, se um dia vamos morrer e acabou? E a gente pensava assim, verdade, eu queria estar na praia agora e não aqui. se tudo é vão. Eu não era adventista ainda, mas eu ficava pensando, realmente, que sentido há viver se somos como apenas um animal racional? É o que nos fazem, o que tentam nos fazer pensar que somos, né? Apenas animais racionais. Esse grito dele é o grito de muitas pessoas. Por quê? Por que que a vida tem que ter fim na sepultura? Por que que nós nascemos, pensamos, refletimos, temos esse vazio? Qual é a vantagem evolutiva de ter esse vazio no coração, se a gente só sofre? Por que a evolução nos dotou desse vazio existencial? Para quê? Qual a vantagem de a seleção natural ter selecionado seres que sentem um vazio, que sentem uma inadequação ao ambiente? Os animais parecem que não sentem isso. Nós temos 2 cachorrinhas lá no Brasil, eu nunca as vi meditando assim. Qual o sentido da vida? Para onde eu vou, de onde eu vim? Não me parece que elas pensam assim. Enfim, não sei, né? Mas o ser humano tem essa inadequação, esse vazio constante em sua vida. Até os ateus revelam isso quando creem que possam ser salvos por ETs. Você percebe? C.S. Lewis, um ex-ateu que encontrou Jesus, tornou-se um grande defensor da fé cristã. Há um parágrafo dele que eu acho muito interessante, em que ele diz assim: as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que foi feito para outro mundo. Interessante isso, não? Nós falamos sobre Salomão de manhã. Salomão teve tudo o que as pessoas talvez possam considerar sucesso, bem-estar. Ele teve poder, teve fama, teve dinheiro, teve muitas mulheres, enfim. Ele teve tudo e mais do que tudo. E ele foi quem disse: essas coisas são vaidade. Então, se ele teve tudo que o mundo oferece e ainda faltava alguma coisa, isso é uma evidência de que não foi feito para este mundo. A satisfação para esse vazio não está aqui. Ela está além daqui. Na verdade, as pessoas revelam isso de muitas formas e às vezes nem se dão conta disso. A minha esposa tem uma tia que, quando foi lançado esse filme, o Avatar, em 2009, ela veio do cinema e nos contou, e disse para nós assim, ela não é adventista, e não conheço muito bem assim qual é a crença dela exatamente, ela crê em Deus, mas ela comentou assim com a gente: que vontade de que aquele filme nunca acabasse. Eu queria ficar lá para sempre assistindo aquele filme, porque ali eles vivem num mundo idílico, né, em harmonia com a natureza, até umas coisas meio estranhas, né? Eles se conectam com os animais, é meio panteísta, enfim, né? Tem uma árvore da vida ali no filme, enfim. Mas o que me chamou a atenção foi a reação dela ao filme, porque contemplou um mundo, aspas, perfeito, e queria tanto viver lá. Nós tentamos falar para ela: olha, tia, existe um mundo melhor que esse, infinitamente melhor que esse, e que é real. Depois ela mudou de assunto, né? E, enfim, mas isso para mim é muito revelador. As pessoas, elas buscam momentos assim de fuga, até porque não se contentam com o aqui e agora. Muita gente é viciada em filmes, em séries, porque querem constantemente fugir da realidade, porque a realidade é massacrante, a realidade é decepcionante, é triste. Mas em lugar de buscar uma satisfação real para esse anseio da alma, elas buscam paliativos, elementos de distração que Satanás coloca no caminho. E o vazio só aumenta com essas coisas. São os alimentos da mente, né, que não fazem bem. Assim como alimentos físicos podem nos fazer mal à saúde, alimentos mentais podem nos prejudicar grandemente, porque estamos tentando preencher um vazio com algo que não preenche esse vazio, né? Eu vou ler agora um trecho de uma obra. Eu não vou dizer
quem escreveu. Eu quero que você tente, eu não gosto da palavra adivinhação, né, porque nem é bíblica, mas eu vou usar só por usar apenas. Tente adivinhar quem escreveu isso. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo palavras ao Deus desconhecido. Teu sou eu, embora até o presente tenha me associado aos sacrílegos. Está escrito errado, sacrílegos. Teu sou eu, não obstante meus laços que me puxam, os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu, que me penetras a alma e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante. Quero te conhecer, quero servir só a ti. Quem escreveu isso? É uma oração. É um clamor do fundo da alma, você percebe? Eu não sei se você imagina quem foi o autor dessas palavras. Foi este homem, Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos ateus, não é? Um homem que no fim da vida, já não mais dotado das faculdades mentais, agarrado a um poste, gritava: seja o meu Deus, seja o meu Deus. Não adianta negar, não adianta dar as costas para Deus, porque Ele está lá. E por mais que pessoas tentem elaborar raciocínios e fugir de Deus, no fundo da alma há um clamor por Ele. O Deus desconhecido para muita gente. Esse filósofo alemão, Heinrich Heine, ele era, digamos assim, pior do que Nietzsche em sua belicosidade, em combater a religião. Ele passou a vida inteira criticando, combatendo, militando contra a fé, especialmente cristã. E apesar de uma vida de negação a Deus, em 1849, ele fez uma declaração que espantou muita gente. Eu comprei um livro um tempo atrás, numa livraria de livros usados, no Brasil chamamos de sebo. Não sei como chama. Ok. Livraria de livros usados, insisto. Eu achei um livro lá, um tesouro. O autor George Sigmund, um teólogo, filósofo católico, ele faz um levantamento de como foi o fim da vida de muitos filósofos famosos, tipo Kant, Nietzsche, Hegel, Heine e outros, né? Porque geralmente nas universidades por aí, os jovens têm contato com as obras que esses homens escreveram na juventude. E a juventude é aquele momento de revolta social, de revolta contra as autoridades, muitas vezes, contra a religião, contra Deus, né? De transferência de revolta, que talvez tenha que ver com a revolta aos pais, contra os parentes que foram autoritários, talvez. Ele transfere isso para Deus, ok? Já vimos isso também essa semana com respeito a Freud e a C.S. Lewis. Então, o George Sigmund, ele traça uma biografia de cada um desses e mostra como foi o fim da vida desses filósofos. É muito interessante. Porque geralmente no fim da vida, já maduros, já mais tranquilos, mais sedimentado o conhecimento, muitos deles reconsideraram a posição que defenderam na juventude. Esse é um caso. Heine estava lá morrendo já, paralítico devido a sífilis, deitado numa esteira, abandonado pelos amigos. Um amigo foi visitá-lo, um arqueólogo chamado Fernando Meyer. E a esse homem, Heine disse o seguinte: pode acreditar, meu amigo, pois é Heinrich Heine quem lhe confia em seu leito de morte. Após longos anos de madura reflexão, depois de considerar atentamente tudo quanto sobre a matéria se tem falado e escrito em todas as nações, cheguei à certeza de que existe um Deus, que é o juiz de nossas ações, de que a nossa alma é imortal. Claro, aqui ele expressa um erro teológico, mas
abraçou isso por influência da religião que ele conhecia, enfim. E existe uma vida no além, onde o bem é premiado e o mal castigado. Não tivesse eu essa fé, persuadido da incurabilidade do meu mal, já há tempo teria posto fim à minha vida, à minha miserável existência. Agora sim, vejo claramente. E quem me conhece e me vê, pode dizer que não falo por coação ou com espírito obnublado, mas numa hora em que as minhas faculdades estão tão robustas e arejadas como em qualquer tempo anterior. Amém. Louvado seja Deus porque esse homem encontrou a paz pouco antes de morrer e se reconciliou com Deus. Isso é pena que nem todo mundo saiba dessas coisas, né? Esse livro aí, O Ateísmo Moderno, da década de 50, é um livro antigo, acho que nunca foi mais reeditado, mas devia ser divulgado isso, né? Para que as pessoas percebessem que mesmo grandes filósofos tiveram a oportunidade de se reconciliar com Deus. Encontrar Deus por meio da filosofia, como outros têm encontrado por meio da ciência. Deus, ele se revela de muitas formas, não é? E ele pode alcançar as pessoas de muitas maneiras. Agora eu vou ler, essa vocês não vão acertar, eu duvido. Eu vou ler um trecho agora e quero que vocês me digam quem escreveu isso. Tu vieste para libertar a raça humana da morte e da infelicidade, para que pudesse haver bênção e ventura em toda parte. E então, na tua próxima vinda, tudo será diferente, e a cada homem darás a sua parte. Me causa, como é que é? Pele de galinha? Me deixa arrepiado ler um texto desse, como também aquele de Heine. Quem falou isso? Quem diz que Deus vem para libertar a raça humana da morte, da infelicidade? Ele vem na sua segunda vinda e então tudo será diferente. Olha que crença adventista. Quem disse isso? Alguém arrisca? Como vocês sabem? Não acredito. Não. Mas é que o livro... tudo bem. O livro é uma pista mesmo, né? Esse livro é muito interessante também, viu? A natureza... Eu devia ter tirado o título de baixo. A natureza mística do marxismo. Eu me sabotei. Foi ele. Não foi Marx. Pegadinha. Mas um amigão dele, né? Friedrich Engels. Autor, juntamente com Marx, do Manifesto Comunista. Você percebe? Ele já creu na volta de Jesus. Ele creu na restauração da humanidade, mas depois abandonou esse caminho. Tá bom, agora eu quero ver. O livro é o mesmo, mas a pessoa é outra. O homem, o único ser que não atingiu a sua finalidade. O único membro de toda a criação que é indigno do que Deus criou. Mas o Criador benigno não poderia odiar seu trabalho. Ele queria erguer o homem até ele e enviou seu Filho, através do qual proclamou: agora estáis purificados pela palavra que eu vos anunciei. Quem disse isso? Você fala amém ainda, né? Quem disse isso? Agora sim, foi ele. Karl Marx. Dá para acreditar nisso? Essas pessoas, elas tinham também dentro de si um clamor. Muitas delas buscaram talvez essa satisfação por meio de lutas sociais, por meio de uma ideologia política, não é? Mas na verdade o que precisavam era de Deus na vida. Era de perdão, era de reconciliação com Deus. Era disso que elas precisavam. Assim como Carl Sagan, assim como Stephen Hawking, e assim como muitas pessoas talvez que estejam nesse momento nos ouvindo, talvez alguém que esteja nos acompanhando pela internet, ou quem sabe alguém aqui dentro mesmo. O que você precisa é de Deus. É Ele que consiste na peça que falta para encaixar no quebra-cabeças, no puzzle ali da sua vida. É Ele. Nando Reis é um compositor lá do Brasil. Ele tocou numa banda que lá é famosa, Titãs, e escreve para jornais ali do Brasil. Inclusive o Estado de São Paulo, que é um grande jornal ali no Brasil. É ateu. E um dia, folheando o jornal, eu me deparei com um artigo dele. Ele que nunca escreve sobre religião, ele escreve mais sobre esporte, sobre cultura.
Nesse artigo, ele expressa o clamor da alma dele também. Mais ou menos como Marx, mais ou menos como Sagan, mais ou menos como Heine. Olha que interessante o que ele escreveu, e que triste também. Infelizmente, não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. Eu gostaria de poder dividir com alguém as penúrias e as agruras desta vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor, quando me vi impotente diante de tantos perigos, quando temi pela vida de meus filhos, vindos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Não é triste? Não dá vontade de abraçar um homem desse e dizer assim: você não precisa se sentir sozinho, querido. Há um Deus que criou você, há um Deus que ama você e prometeu voltar para nos tirar desse mundo miserável, esse mundo que nos acua, esse mundo que nos violenta, esse mundo que nos faz sentir tão pequenos e frágeis. Deus existe, Nando. Deus existe. E essa semana toda trabalhamos com esse tema. E eu creio sinceramente, eu que já fui cético, creio sinceramente que é muito mais difícil desprovar isso, se eu posso dizer assim essa palavra, do que o contrário. As evidências são abundantes por toda a natureza. E ele expressa esse vazio. Como eu gostaria de olhar para o alto e agradecer e pedir proteção a alguém, mas eu não creio. Lá dentro há um clamor, mas a mente tenta negar isso. Eu não creio, eu não aceito isso. Que dó, que pena, não é? E que responsabilidade sua e minha, de revelar Deus a pessoas como Nando, de revelar Deus a pessoas como Sagan, como Hawking, como qualquer outra pessoa que, embora tenha esse vazio na alma, não admita, ou quando admite, nega isso. Ao mesmo tempo, nós temos que ser também ajudantes de Deus nesse processo, de revelar na nossa vida a Deus, como cartas vivas. Há muitas pessoas que não lerão a Bíblia antes de ler a Bíblia em nós. Sabia disso? Mas diz um pensamento que muitas pessoas são cartas vivas, né? São Bíblias vivas, algumas precisam de uma revisão, né? De uma revisão do texto aí, porque precisa ajustar algumas coisas. Que nós sejamos essas pessoas. Muito bem. Outro autor, já falei sobre ele na primeira pregação aqui no sábado anterior, Viktor Frankl, ele explica um pouco também por que existe esse vazio. Ele, que era um judeu, cria em Deus, escreveu que somente a pessoa espiritual estabelece a unidade e totalidade do ente humano. Ela forma esta totalidade como sendo biopsico-espiritual. Somente a totalidade tripla torna o homem completo. Em outras palavras, é o que Ellen White já dizia, o que a Bíblia mesma fala, né? Nós somos seres integrais, mas compostos de aspectos que são físico, mental e espiritual, basicamente. Se a gente negligenciar qualquer uma dessas três áreas, não seremos felizes. Nem tudo dará certo para nós, porque precisamos cuidar da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual. É o que este homem está dizendo em outras palavras, mas pessoas muito antes dele já tinham dito, não é? Vamos ler agora Atos capítulo 17, versos 16 a 34. Eu aprecio demais essa experiência que Paulo teve lá em Atenas, porque foi a primeira vez que Paulo teve contato com uma sociedade secularizada e, ao mesmo tempo, idólatra. Porque é curioso, né? Os atenienses, dados à filosofia, eram também idólatras. E, de certa forma, o mundo em que vivemos hoje é assim também. Se considera cético. Aqui na Europa vocês compreendem muito bem isso, melhor do que no Brasil. É uma sociedade secularizada, que em muitos casos deram as costas a Deus, as pessoas, não é? Mas ao mesmo tempo tem seus ídolos, tem sua adoração também a coisas, a pessoas. Vemos aí um despertamento de filmes, de super-heróis, não é? Cada mês parece que surge um novo filme, e multidões assistindo aos novos deuses do Olimpo.
se sentindo realizadas por contemplar seres superpoderosos. O que é isso senão uma nova adoração? E o velho clamor da alma de querer que haja algo ou alguém acima de nós. Paulo, então, ele vai a Atenas e encontra ali filósofos, não é? no Areópago, que era um local de discussões, e ele, com muita sabedoria e inspiração de Deus, trava um diálogo com aquelas pessoas. Vamos ver aqui do verso 16 e seguintes. Diz assim o relato que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eles achavam que eram dois deuses, né? Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não falavam ou cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Bem igual a hoje em dia, né? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de culto, do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, ao Deus de Kant aqui, de Nietzsche. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que Deus Paulo apresenta? O Deus que fez. O Deus criador. Paulo era um criacionista, obviamente. 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana. Paulo não considerava a Gênesis uma alegoria, percebe? Era um fato para ele. De um só, quem? Adão. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação de homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E o texto termina dizendo que, embora aqueles filósofos tenham deixado para lá, alguns ali se converteram, como é o caso de Dâmaris, né? E outros ali. Paulo prega para uma sociedade que é exatamente como a nossa hoje, idólatra e secularizada, que se afasta de Deus enquanto adora outros deuses. E ele apresenta o Deus criador como a solução para aquelas pessoas. O Deus que criou os céus. E é esse o Deus que nós pregamos e que temos que pregar ao mundo. Essa é a solução para esse planeta. O Deus criador, o criacionismo. Eu comecei essa série falando sobre origens, não é? O nome da série, esse painel lindo que fizeram aqui, Origens, esse letreiro, né? E eu quero terminar falando agora sobre o fim, para a gente fechar esse assunto. Já sabemos o que alguns cientistas evolucionistas pensam com respeito à origem. A vida, ela aparece no universo, de alguma forma, misteriosa, e ela vai se tornando mais complexa e tudo mais que nós já tratamos por aqui. Mas como será o fim? Bom, aqui nós temos alguns cenários que os cientistas naturalistas apresentam, e eu quero que vocês percebam se há realmente alguma esperança ou não para o universo e para nós. Primeiro cenário:
Se o universo, e parece que sim, né? De fato, se nós compreendermos bem o que é o Big Bang, não aquilo que foi distorcido por cientistas naturalistas, né? Há uma convergência em relação à Bíblia, sim. Mas se o universo ele está expandindo, o que se crê é que no passado toda a matéria estava próxima, não é? Se não houver matéria suficiente para, pela gravidade, conter essa expansão, a hipótese sugerida é de que o universo se expandirá indefinidamente. Não há matéria suficiente, as estrelas, planetas, galáxias irão se afastar cada vez mais uns dos outros, ok? E aí todo o combustível das estrelas vai ser queimado, não é? E o universo se transformará numa massa de partículas sem energia disponível, um universo gelado, inabitável. Gostou desse cenário? Não é dos melhores, né? Daqui a bilhões, 1.000 milhões de anos, toda a vida do universo vai desaparecer. Congelada. Bom, mas existe uma outra possibilidade, tá? Essa aqui. Se houver matéria suficiente para conter a expansão pela força da gravidade, aquilo que está expandindo poderá se contrair. E aí toda a massa do universo será esmagada sobre si mesma, formando aí um super buraco negro, no que eles chamam de Big Crunch. Teve o Big Bang, agora o Big Crunch. Então esse cenário, ele nos ensina o seguinte: daqui a 1.000 milhões de anos, daqui a muito tempo, todo o universo vai ser esmagado. E se houver algum ser vivo lá, será morto por esmagamento. Está melhor assim? Primeiro era congelado, agora é esmagado. Qual você prefere? Tem outro, calma, não se preocupe, não se desespere. Muito antes de o universo ter fim, o nosso Sol, que não é uma estrela tão massiva, portanto não vai explodir como supernova, ele vai se expandir num último suspiro, digamos assim, tendo queimado boa parte do seu hidrogênio. Então ele se expande, e nessa expansão ele engolfa ali, ele atinge Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e torra, queima, calcina esses planetas. Depois ele implode e vira uma estrela anã. Terceiro cenário, daqui a 5 bilhões de anos, quando a contagem brasileira, daqui a 5 bilhões de anos, o planeta Terra vai ser torrado pelo Sol. Então o que temos? Congelamento, esmagamento, ou morrer queimado, torrado pelo Sol. Qual você prefere? Você percebe por que a filosofia de muita gente é comamos e bebamos porque amanhã morreremos? Porque de fato é isso que vai acontecer. Se Deus não existe, se os cientistas naturalistas estão certos, daqui a alguns 1.000 milhões de anos, o que vai acontecer? Não existirá mais Torre de Belém, não existirão mais pastéisinhos de Belém, não existirá mais Rua Augusta e aquele arco maravilhoso. Tudo isso vai ser destruído. Não existirá mais Torre Eiffel nem Mona Lisa. Tudo aquilo de que nós humanos nos gabamos, nos vangloriamos, será pó. Acabou. Não existe mais terra, não existe mais universo. É por isso que aquele meu professor batia no quadro e dizia: por que estudar tanto? Para que sofrer tanto se eu vou morrer e depois de mim todo o universo vai se extinguir? É uma ilusão a vida, você percebe? Tudo está fadado à destruição final. E a gente entra em depressão, perde o sentido para viver, e só pode realmente esperar que alguma raça alienígena superpoderosa, que conseguirá, quem sabe, impedir isso, venha nos salvar. Mas por quê? Porque eu não creio em Deus, então eu tenho que esperar que alguma coisa de fora, diferente, me ajude. Mas não se desespere, meu querido. Existe sim uma alternativa. E essa foi prometida por um Deus que nunca falhou. Cristo vai voltar. Eu prefiro essa. Eu prefiro essa. E o Deus que prometeu já se mostrou confiável. Pela arqueologia, pela ciência, pela Bíblia em si, pelas profecias, por tudo. Ele se mostrou confiável. E eu creio que esse Deus não nos deixaria aqui realmente abandonados no universo moribundo.
Se Ele criou tudo, Ele tem poder para recriar tudo. Se eu creio num Deus que fez o mundo em 6 dias, eu posso crer num Deus que vai recriá-lo também, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se eu creio num Deus que ressuscitou dos mortos, eu também creio que Ele vai me ressuscitar se eu eventualmente morrer antes dele voltar. Essa é a nossa esperança. É a única esperança, na verdade. Você percebe isso? É a única esperança. Alguns até pensam assim, ainda que fosse um sonho, já valeu a pena ter sonhado, não é verdade? Hoje eu estou tão mais feliz com a minha família. Hoje eu não preciso mais beber bebidas alcoólicas para fugir da realidade. Eu não preciso fugir da realidade. Eu conheço a realidade e ainda assim consigo ser feliz porque eu tenho um Deus do meu lado. Hoje eu sou feliz com coisas simples, como estar aqui com vocês, uma semana, falando de Deus. Não é tão gostoso, não é tão maravilhoso? Antes eu não conseguia ser feliz assim, eu precisava de coisas ilusórias, substâncias, momentos ilusórios. Eu não tenho inimigos, pode ser que alguns me odeiem, mas eu não odeio ninguém. Eu durmo em paz à noite. Tudo isso porque eu conheço esse Deus e a palavra dele que é o manual da vida. Não é impressionante que a Bíblia seja um livro de ignorantes, feita por seres humanos, mas quando a gente põe em prática tudo dá certo? Não é fantástico? É um manual perfeito. E por seguir essa mensagem, esse livro e esse Deus, eu vivo muito melhor. Então ainda que ele nunca voltasse, já valeu a pena viver desse jeito. É Blaise Pascal quem propunha, aquele desafio, né? Ele é matemático, então ele propôs um desafio matemático. Digamos que o crente e o ateu tenham 50% de chances de estar certos. E não é assim? Se o assunto é de fé, 50%. O ateu nasceu, cresceu, teve sua vida, casou ou não, teve filhos ou não, e quando termina a sua vida morre e acabou. O crente nasceu, cresceu, levou a vida, teve filhos ou não, casou ou não, viveu e morreu. Se o ateu estiver certo, o que o crente perdeu? Nada. Morreu também. E viveu bem. Agora, se o crente está certo, o que o ateu perdeu? Tudo. Ele jogou fora uma grande possibilidade, 50% é um percentual bem alto. Ele jogou fora uma grande possibilidade de viver para sempre numa vida perfeita. Matematicamente falando, já é mais lógico ser cristão, percebeu? Arriscar tudo desse lado. Porque é uma aposta, me perdoe a linguagem mundana, mas é uma aposta muito mais garantida. Porque se é correto, se é certo, se isso vai acontecer, e vai que acontece, eu estou lá. Eu estou me preparando para isso. Mas é claro que não estamos aqui por uma questão de matemática. Blaise Pascal também não era um crente por uma questão de matemática. Era apenas um pensamento para mostrar a lógica da fé. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. Eu estou aqui porque Jesus me salvou. Porque Jesus se revelou e se revela a mim todos os dias. Eu estou aqui porque eu sei que Ele vive. E por isso eu posso crer no amanhã. É por isso. Não é por matemática. Embora a matemática me revele tantas coisas maravilhosas sobre Deus, eu estou aqui porque eu creio. E porque essa é a única esperança. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. É por isso que nós clamamos internamente por uma vida superior. Por isso que todo ser humano, crente ou não, revela em algum momento esse anseio. Porque Deus nos fez assim, para que somente o eterno possa preencher esse vazio eterno no coração. Um dia, essa esperança vai ser realizada e nós teremos de volta os nossos queridos, né? Um dia Deus mesmo, como o texto que lemos a princípio, né, Apocalipse 21, e também no 22 diz que e Deus mesmo estará com eles. Eu gosto do fato de que João colocou a palavra mesmo ali para garantir, olha, o Deus em pessoa vai morar com vocês. Os queridos mortos vão ressuscitar. Eu já contei para vocês do grande sonho que eu tenho para a volta de Jesus? Ou não? Que meu irmãozinho faleceu antes de eu nascer. Ele se chamava Marcelo. Minha mãe engravidou o primeiro filho. E quando deu à luz, houve complicações. Ele nunca voltou para casa, 4 meses ali no hospital, agonizando, e finalmente veio a falecer. Quando eu nasci, minha mãe pensou que era meu irmão reencarnado. Quando eu nasci, minha mãe quis colocar em mim o nome de Marcelo, porque ela pensava que era o meu irmão de novo. Os parentes é que a dissuadiram, disseram, não, não é, é outra criança. E quando eu me converti e desafiei minha mãe, mãe, quer conhecer, quer saber por que eu creio nessa mensagem?
e ela aceitou, eu comecei a dar estudos para minha mãe. Foi o primeiro estudo bíblico que eu dei na minha vida, para minha mãe e para minha irmã mais nova. Quando chegamos ao assunto do estado do ser humano na morte, você consegue imaginar como foi maravilhoso aprender na Bíblia o que vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo? Com os bebezinhos? E quando cremos que Ellen White foi uma serva de Deus usada pelo Espírito Santo, e lemos o que ela diz sobre isso, ela diz que o anjo da guarda que vela a sepultura dos queridos mortos, bebezinhos, vai tomar no colo o bebezinho e vai entregar nos braços da sua mãe. Isso nos fez chegar às lágrimas, foi muito precioso. E depois de contemplar Jesus e abraçá-lo, essa é a cena que eu quero contemplar. Eu quero estar pertinho para conhecer o meu irmão. E a irmã também. Vai estar lá também. Eu quero estar ali para ver as lágrimas de alegria da minha mãe. Porque hoje eu sou pai e consigo palidamente imaginar o que seria ter perdido o primeiro filho. É uma dor que eu não consigo conceber. A minha mãe passou por isso. E eu quero vê-la feliz para sempre com o Marcelo. E eu imagino no milênio o Marcelo crescendo. E eu imagino que um dia ele possa se dar conta de que Jesus tem marcas nas mãos. E quem sabe ele perguntar para mim: mano, por que Jesus tem aquelas marcas? Que feridas são essas nas mãos dele? Zacarias, né? Diz isso. Vocês acham que quem vai querer dar um estudo bíblico para ele naquele dia? Não tem para ninguém, sou eu. Eu quero dizer assim: Marcelo, meu irmão, após o culto, quem sabe o pregador do dia vai ser Jesus? Já pensaram? Após o culto, vamos conversar mais. E eu quero me sentar debaixo de uma árvore e contar para ele por que nós estamos lá. Ele perdeu tudo, mas que bom, né? Não viu nada. Teve esse privilégio, mas eu tive outro privilégio, eu vi tudo. E nós vamos compartilhar isso. E eu terei a chance de conhecer o meu irmão e minha mãe tê-lo de volta. Eu sei que muitos aqui têm sonhos parecidos. Eu sei que muita gente aqui já perdeu pessoas queridas. Está chegando o dia do reencontro. Está chegando o dia em que o Deus Todo-Poderoso que prometeu isso vai trazer de volta essas pessoas, para nunca mais nos separarmos. Como é bom saber disso. Eu quero muito um dia apresentar minha família diante de Cristo. Eu oro por isso todos os dias, para que um dia eu possa dizer: Senhor, eis aqui os filhos que Tu me deste. Eis aqui, eu estou devolvendo o presente para Ti, os meus filhos. E eu oro por isso todos os dias. Que Deus nos dê esse privilégio. Ali, mentes imortais estudarão com deleite que jamais se cansará, se fatigará. As maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas, e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem as pessoas acerca de Deus, quanto mais os redimidos aprendem sobre o Criador, maior será a sua admiração de seu caráter. Amém? E eu quero terminar, não podia ser de outra forma, eu quero terminar convidando vocês a lerem comigo um dos parágrafos mais lindos de tudo o que Ellen White escreveu. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Deus seja louvado.
Você não pode faltar. Você não pode faltar. Que cada um aqui realmente esteja preparado para o dia em que isso aqui não será mais um parágrafo de um livro, mas será a realidade. Eu vou chamar a Ana para cantar a última música dessa série, Origens. E eu vou fazer o mesmo convite que eu tenho feito ao longo da semana para você. Que você entregue definitivamente o coração ao Deus Criador que te deu a oportunidade de existir e que te deu a salvação ao morrer na cruz por você. Enquanto a Ana canta, se você quiser expressar essa entrega do coração, da mente, da vida a Deus, ponha-se em pé, como que declarando para todo o universo: eu quero ser um redimido para morar para sempre com Jesus. Eu espero que você realmente sinta o toque do Espírito Santo, mais uma vez com poder nessa noite, e que você se comprometa com Deus, de manter-se no caminho dele para sempre, e levar outras pessoas para o céu com você, porque a nossa missão é essa. Só faz sentido viver se for para servir, senão não servimos para viver, como dizem. Então, enquanto a Ana canta, repito, aceite o chamado de Deus, o convite de Deus, e se desejar expressar isso se levantando, porque é importante que a gente manifeste, expresse isso. Faça-o e se comprometa com Deus. De que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo passa e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. Leva-me para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus. Vamos cantar juntos os que conhecem a música? Estou aqui.
dia enfim chegou. O dia enfim chegou. Vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Leva-me para o céu. Vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o teu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Leva-me para o céu. Vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou. Vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Leva-me para o céu. Vamos subir. Leva-me para o céu. Vamos subir. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos porque temos a certeza de que teu Santo Espírito atuou poderosamente em todas as noites e hoje de modo muito especial. Obrigado, Pai, pelo convite que nos fazes de que estejamos preparados para em breve subir, para estar contigo para sempre. Abençoa, Senhor, as pessoas que nos acompanharam pela internet. Abençoa cada irmão que compareceu aqui nestas noites. Que nossa fé tenha sido renovada para que possamos avançar firmes até a volta de Jesus. Nós cremos que esse evento está muito próximo e queremos estar preparados para, com nossos filhos, nossos queridos, morar para sempre com o nosso Deus, nosso Criador. Abençoa, te peço, ó Pai, mais uma vez esta igreja querida, que ela continue sendo uma agência ganhadora de pessoas para Jesus. Preserva cada irmão firme aqui neste barco, abençoando a liderança, abençoando o pastor Júlio, abençoando a cada membro, para que todos realmente se compenetrem da importância da missão que tu a eles confiaste. Usa-nos, Pai, como teus instrumentos, ainda que falhos como somos, mas que possamos realmente, como vasos de barro, conter um tesouro precioso e levar esse tesouro a outras pessoas, para que elas também possam ter a esperança que acabamos de cantar. Dá-nos, ó Pai, a tua paz. Confirma as decisões que foram tomadas aqui nesta noite. Eu te peço agradecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém.